Vamos lá girar o assunto aqui no Morning Show. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai ser diplomado hoje em sessão solene no Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, Zé Maria Trindade aí de Brasília. Como é que vai ser essa cerimônia, Zé? Conta pra gente. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente eleito Jair Bolsonaro está na Granja do Torto, que é uma espécie de casa de campo do presidente da República, né? Está emprestada. Ele vai morar no Palácio da Alvorada, e esta é uma novidade, a decisão da família em morar no Palácio da Alvorada foi todo reformado, está ali quase igual ao palácio entregue ao ex-presidente Juscelino Kubitschek por Oscar Niemeyer. O material foi reformado, recuperado, mobília e tal. O presidente eleito vai morar, portanto, no Palácio da Alvorada. Hoje, às 4 da tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice, o general Hamilton Mourão, vão receber o diploma, né? Isso significa que a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, já atesta ali a possibilidade, que ele está hábil a tomar posse no dia 1º de janeiro. Esse diploma só é expedido, Edgar, depois de julgados os pedidos de impugnação, vencidos todos os prazos e, principalmente, aprovada a conta eleitoral, ou seja, a prestação de contas. Já está aprovado, houve ressalvas, mas no final o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as contas de Jair Bolsonaro. Olha, ele arrecadou 4.300.000 e gastou 3.800.000, ou seja, ainda sobrou dinheiro. É uma campanha muito barata aí para os termos brasileiros. Ele vai ser diplomado e vida segue. Começa a se reunir com partidos políticos. Ô Zé, outro assunto que nos interessa, eu queria tratar com você é a respeito do presidente Jair Bolsonaro ter confirmado ontem o advogado Ricardo Salles no cargo de ministro do Meio Ambiente. Bom, pelo visto, com essa escolha, Trindade, assim ele fecha os ministérios todos, que a princípio seriam 15 e agora se concluem em 22, é isso? Fechou. Os 22 ministros indicados e pela primeira vez eu vejo um governo chegar já com o segundo escalão quase completo. Na economia, tudo fechado, o presidente do Banco Central, diretorias de estatais e de bancos, né? E também os diretores, toda a cúpula da economia já está indicada, e também no Ministério da Justiça, e os indicados agora começam a fazer as suas escolhas do segundo escalão. Devo adiantar aqui que é uma disputa muito grande para o segundo escalão nos estados. São mais de 4.000 cargos de chefias nos estados e municípios, e isso está sendo disputado aí pelo grupo político. Essa decisão de Jair Bolsonaro já era esperada, né? Não é uma pessoa defensora do meio ambiente e é réu num processo que Jair Bolsonaro considerou, assim, de certa forma, até vantagem, segundo ele, porque o Salles acabou enfrentando grupos poderosos. E ele respondeu, também sou réu, né? Então, e é a mesma coisa. Ô Caio, você sempre fala, né, quando o assunto é indicação de ministro, pessoas de confiança que vão compor aí o governo e tal, você sempre fala e recorre ao tripé probidade, competência e afinidade, né? Como é que você analisa, diante dessa perspectiva, né, a escolha do Salles aí para o cargo, para estar à frente do Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que essa nomeação é um caso clássico de como o jabuti foi parar em cima da árvore, viu, Edgar? Vamos usar aí o tripé, então. É o seguinte, bom, probidade. O futuro ministro, né, como bem colocado, ele responde processo por improbidade administrativa, tem um outro civil por dano ao erário, portanto, né, danos aos cofres públicos, mas o que está sendo muito comentado é que ele já é réu em outro processo por improbidade administrativa no exercício das suas atribuições como secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo. O que isso significa? De novo, vamos retomar enfim, as fases do processo. Houve uma investigação de natureza policial judiciária, o inquérito é submetido ao Ministério Público, o Ministério Público vê indícios de materialidade e autoria, oferece a denúncia e o juiz aceita a denúncia, né? Então já está nesse ponto. Você lembra quando a gente fez a crítica aos critérios de afastamento de ministro no governo Bolsonaro, na semana passada, que eu defendi aqui que era de natureza subjetiva, quando idealmente deveria ser critério objetivo bem claro? Então a gente tinha o Moro falando em denúncia consistente, o Mourão falando em ilicitude comprovada e o Bolsonaro falando em havendo comprovação ou uma denúncia robusta, essa expressão vai ficar famosa.
Só que, na entrevista dele por telefone, ele já fala sobre o Salles o seguinte: se for condenado, a gente toma providências, né? E olha que louco, errar é humano, né? Agora, insistir no erro é velha política. Porque é o seguinte, mesmo essa frase, se for condenado, é condenado o quê? Em primeira instância, segunda instância ou com trânsito em julgado? Até isso abre margem, né? E é ruim, eu acho que é um precedente super perigoso. Vamos falar do segundo tripé, segundo tripé lá, o competência, uma questão técnica. Ele não é uma autoridade em direito ambiental e ele sequer é um grande advogado. Lógico, vamos deixar aí o benefício da dúvida para o cara comprovar a competência dele. Mas o terceiro me chamou muito a atenção, a terceira perna desse tripé, né, de afinidade. O cara foi secretário particular do Alckmin, né? Então a gente está falando aí do alto tucanato, né? E o bolsonarismo sempre foi muito crítico ao PSDB paulista e o seu modus operandi. Só que aí eu queria fazer colocar um outro elemento novo aí de representatividade popular. O Ricardo Salles, o futuro ministro, ele tentou ser deputado estadual em 2010, né? Ele obteve 26 mil votos. Era o PP o partido, acho, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso. E eu queria chamar a atenção para a arrecadação dele à época, foi 720 mil reais. Então, se você fizer uma continha rápida, dá 27 reais por voto. Bem caro. Agora, em 2018... novamente, ele se arrisca aí na carreira legislativa. Já pelo Podemos, né, agora? Na verdade, pelo Novo. O Partido né? Novo, desculpa. Ele consegue 36 mil votos, insuficiente para torná-lo deputado federal, só que a arrecadação dele foi de 1.500.000 reais. Então são 42 reais por voto. Sim. Esses dados são públicos. Bom, para efeito de comparação, a gente tem o Bolsonaro, que efetivamente pagou, as despesas são de 2.800.000, mas efetivamente pagou 2.400.000 reais na sua campanha. Olha o valor. Então, assim, recapitulando, você tem um cara investigado, processado e réu. Não é autoridade na sua área de atuação, que é o direito ambiental. Politicamente associado à velha política e o tucanato paulista. E não tem representatividade popular. Agora, se as propostas dele não encontraram eco no povo, no eleitorado, certamente ele teve apoio de poderosos grupos de interesse. Porque arrecadar 1,5 milhão não é brincadeira. E o próprio Novo, viu, Caio, desautorizou materiais de campanha dele durante a eleição. Bala, né? Tipo, como se fosse bala no MST, violência, bala não sei o que lá. Tem gente do próprio partido do cara que não gostou. Então essa capacidade de articulação de interesse e arrecadação financeira, Edgar, é uma possível explicação de como o Jabuti foi parar em cima da árvore. Deixa eu voltar com o Zé lá de Brasília. Trindade, hoje ouvindo a entrevista, né, do Ricardo Salles no Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan, ele tentou contemporizar essa história de deixar em segundo plano a questão do aquecimento global, dizendo que a prioridade estaria ali em olhar primeiro o entorno ali, né? O que diz respeito ao Brasil, da poluição dos nossos rios, enfim, as nossas matas, as nossas florestas. Como é que você deve ter acompanhado essa entrevista, Trindade? Como é que você enxerga esse posicionamento do Ricardo Salles com relação a esse tema especificamente, que é um tema muito caro ao mundo todo, né? O Acordo de Paris, o Bolsonaro já indica que, já sinalizou que não vai querer hospedar a COP25 aqui no Brasil, enfim, tem todo um debate retórico em torno do tema aí, que é um tema importante não só para o Brasil, repito, mas para o mundo inteiro, né? Negar a seriedade e a urgência aí de medidas contra o aquecimento global é fechar os olhos, né? Para coisas importantes e para o mundo, não só para o país. E também, Edgar, foi aí a dificuldade do Bolsonaro em encontrar um ministro para o meio ambiente. Foi o último, né? Não por acaso, o último a ser escolhido. Agora, Caio, a impressão que eu fiquei com a fala do ministro e com a fala do Bolsonaro, que é aquela história de cicatrizes de guerra, que as pessoas têm orgulho de apresentar, né? Olha, essa aqui foi uma baioneta, que não sei o que, isso aqui foi um tiro, não sei aonde e tal e tal. Essas teses, são as teses do presidente eleito, são as teses que foram para a campanha, né? Eu acho que é por aí. Tá certo. Vou agradecer ao Trindade aqui pela participação no Morning Show. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você em Brasília. Perfeito, bom dia. Olha aí, bom, Trindade falando com a gente. Quer complementar, Caio? Não, imagina. Então, incomplementável.